motivo de muita alegria ver essas crianças fazer esse trabalho, sabendo que até aqui tem o Senhor abençoado, o Senhor tem feito obras grandes no nosso meio. Quando a Dorinha me chamou para participar, de fazer parte desse trabalho, eu até falei assim, a gente começou a trabalhar com os meninos dos ensaios, e eu até falei, Dorinha, é algo bonito, eu gosto de ver, é bonito ver as crianças crescendo assim. Amém. Glória a Deus, muito melhor, obrigado, varão. Então assim, quando a Dorinha me falou, irmãos, eu pensei assim, é tão bom a gente ver as crianças trabalhando, crescendo, e ela falou, vamos fazer um culto. Eu imaginei que fosse um culto, né, irmãos, assim, algo de criança, algo bem simples, mas as irmãs são bem, assim, eu falei com a ele, virou para um congresso, porque foi muito bonito, irmãos, realmente me surpreendeu, não pelo desempenho das irmãs, me surpreendeu de ver como que as crianças fizeram tão bem feito, foi algo que foi trabalhoso, custou a gente estar trabalhando com eles, fazendo esses ensaios, mas valeu a pena, de ver como que Deus tem trabalhado, como que Deus tem feito, como que elas têm empenhado durante esse tempo. Irmãos, são pessoas assim que eu vi, o exemplo de Davi que chegou há pouco tempo. Eu lembro quando ele chegou na igreja, ele pediu um violão, então eu emprestei o violão da igreja para ele. Hoje está louvando o Senhor, já tocando. Isso é bênção, irmãos, isso é fruto. Isso é o cumprimento da palavra de Deus, que a gente vai ver as nossas crianças crescendo, e o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, sobre os jovens. Então é tão bom ver uma igreja crescer, e ver as crianças crescendo junto com elas, porque quando a gente vê quando o ministério está crescendo, quando a igreja está desenvolvendo, e tem crianças nesse ministério, uma criança está exercendo o ministério, está trabalhando na obra, é a garantia de que no amanhã, em nome de Jesus, eles vão continuar fazendo. Dessas crianças sairão homens e mulheres, pastores, pastoras, evangelistas, amém? Irmãos, sem mais delongas, por favor, eu queria compartilhar com os irmãos bem rápido, porque eu sei que o tempo é corrido, amém? Quem puder abrir as vossas Bíblias, uma palavra que diz em Mateus, no capítulo 24, amém, espera irmãos, amém, Mateus 22, versículo 14, amém? Mateus 22, 14, e diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o chamado e sobre os escolhidos, irmãos. É algo bem rápido, prometo aos irmãos que não vou estender muito, mesmo porque o tempo não me permite. Irmãos, quando eu li esse texto, quando a irmã Dorinha me perguntou sobre trazer essa palavra, ela falou, Douglas, o nome da palavra é chamado, o nome do título, o chamado. Eu comecei a pesquisar sobre o chamado. Então me veio essa palavra que veio, fala, quando o Senhor fala, quando Jesus ele explica aquela parábola e fala assim, que na verdade, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse muitos são chamados, é o chamado universal. Eu interpreto dessa maneira, que o chamado de Deus para a humanidade, é um chamado universal. O chamado de Deus para nossas vidas, para o ministério, para fazer o que as crianças estão fazendo, para estar na igreja, para congregar, é um chamado universal. Deus chama a todos. Eu já ouvi pessoas falar assim, mas Deus ama todo mundo. Com certeza, Deus ama todo mundo. Deus, Ele ama tanto o mundo, que a palavra de Deus fala que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse amor, esse mesmo amor com que Deus tem, esse mesmo amor, é com que Deus, Ele deixou dessa forma universal, chamando a todos. Essa palavra, quando Deus fala que Ele chama a todos, muitos são chamados, eu interpreto dessa maneira, que todos nós, a humanidade inteira, hoje, você, nós, temos essa oportunidade. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus, hoje você está tendo a oportunidade, esse chamado já alcançou nesta noite. Você já não pode mais dizer, eu nunca fui chamado, o Senhor nunca falou comigo. Se talvez nunca antes, hoje você está ouvindo a voz do Senhor. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Hoje você viu crianças, talvez o seu filho, trazendo de uma forma no teatro, trazendo num louvor, aquilo que cumprindo esse chamado de Deus para a vida deles. Deus chamou Davi,
um jovem ainda pequeno ali, a palavra de Deus fala, vocês conhecem a história, que dentre muitos dos seus irmãos, o profeta Samuel chegou para escolher, e Deus ainda repreende Samuel, falando, o homem vê segundo a aparência, porque quando Samuel olhou para os irmãos de Davi, ele olhava a aparência, ele olhava o mais belo, o bonito, o alto, mas irmãos, com Deus é diferente. Com Deus você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o destaque sabe, que muitas das vezes nós pensamos assim, eu vou primeiro consertar minha vida, depois eu vou para o Senhor. Eu vou trabalhar nesse lado primeiro, mas depois eu vou fazer isso. Eu vou ganhar, sabe, eu vou comprar minha casa, vou comprar isso, depois eu vou fazer a obra. Eu sempre faço essa pergunta, irmãos. Quem de nós tem o amanhã? Quem de nós tem direito no dizer do amanhã? O amanhã não nos pertence. Quem aqui nessa noite pode levantar a mão e falar, Douglas, eu sei que amanhã eu vou estar em tal lugar, se o Senhor não quiser? Ninguém, porque a palavra de Deus fala que antes nós temos que falar, se Deus quiser, porque é Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que sabe o seu amanhã, o meu amanhã pertence ao Senhor. A gente não pode dizer, eu vou fazer tal coisa, se o Senhor permitir, se não for da vontade de Deus. Hoje, esse chamado te alcançou, irmãos. Quero te dizer nessa noite, que hoje, através dessa peça, através daquilo que foi enfatizado nesta noite, esse chamado veio para a sua vida. Esse chamado me alcançou. Você está sendo chamado, mas para que você seja o escolhido, existe um outro passo. Você está sendo chamado, mas e o escolhido? Porque a palavra que nós acabamos de ler fala que muitos são chamados, mas poucos são quem? Poucos são os escolhidos. Mas por que são poucos escolhidos? Você já se perguntou? Por que são poucos os escolhidos e muitos são os chamados? Sabe por quê? Porque o chamado ele é universal. Quando Deus chama, Ele chama como um Criador, como um Deus de amor. E a misericórdia do Senhor, Ele te alcançou. Só que o Deus, ele ama a gente de tal maneira, irmãos, de tal maneira, que Ele não invade. Ele jamais vai usar o poder dEle para te controlar, para que você o ame. Ele jamais vai usar a autoridade que Ele tem para fazer com que nós o amamos, porque Ele é Deus. Ele não precisa de provar que Ele é Deus para mim e para você. Ele não tem que fazer isso, porque Ele é. Mas Ele nos dá a oportunidade. Olha só, nesta noite, essa oportunidade. Talvez muitos de nós não conseguimos entender a sensibilidade que é o Espírito Santo de Deus. Ele está falando através das crianças, através dos louvores, através da palavra. E muitas das vezes nós estamos aqui dentro da igreja pensando em tantas outras coisas que não é no Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando numa prestação. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando, sabe, numa enfermidade, nos seus parentes no Brasil, o que você vai fazer amanhã. Mas irmãos, eu quero te encorajar. Esta é a noite da sua oportunidade, a noite da minha oportunidade. Não desperdice essa oportunidade que o Senhor te dá nessa noite. Porque a palavra de Deus fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque aquele que se diz, Senhor, eis-me aqui, aquele que escolhe decidir do seu coração seguir a Jesus, ele tem que tomar uma decisão. Ele precisa de tomar uma decisão. Ele não pode simplesmente frequentar a igreja. Ele não pode simplesmente parecer com Jesus. A última vez que eu preguei, eu falei sobre a figueira. Irmãos, aquela figueira, realmente, ela apresentava algo, ela apresentava ser algo, ela apresentava ter frutos e não tinha. Ela tinha folhas, mas não tinha frutos, certo? Muitas pessoas viviam assim. Muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida, irmãos, que não tem agradado ao Senhor. Muitas vezes nós temos vivido uma vida que não tem agradado aos olhos de Deus, e temos caminhado, temos passado anos e anos dessa mesma maneira, e a palavra de Deus vem se cumprindo a cada vez mais. É tão normal hoje em dia. Olha para você ver quantos anos a palavra de Deus foi escrita. A palavra de Deus fala que nos últimos dias nós iríamos ouvir sobre rumores de guerras. Eu não sei se você tem ouvido, irmãos, é impossível não. Hoje com tanta mídia, até no telefone, todo o tempo, a gente tem essa informação. A palavra de Deus está se cumprindo em sua totalidade, irmãos. Eu não vim aqui subir no púlpito para colocar medo nos seus corações. Pelo contrário, eu vim te encorajar. Eu subi aqui nessa noite para te dar uma coragem, para te impulsionar em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, para que você tome essa decisão tão importante na sua vida. A decisão mais importante da vida do ser humano é quando ele entrega a sua vida a Jesus. Porque, irmãos, o caminho das nossas vidas, a nossa vida, ela tem um começo e ela tem um fim.
Todos nós temos um começo e temos um fim. Nada, ninguém aqui é eterno. A única coisa eterna que nós possuímos são a nossa alma. O nosso corpo, o corpo fica aqui na terra. Nosso espírito volta a Deus. Agora a alma é onde que nós, com as nossas atitudes, nós vamos ter que dar um lugar a ela. Porque a nossa alma ela é eterna. Ela foi feita para viver eternamente. E cabe a nós decidirmos onde nós vamos passar a nossa eternidade. Cabe a mim e a você. Por isso que eu falei sobre os chamados. Muitos são chamados e poucos escolhidos, porque são poucas as pessoas que têm a coragem de dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Irmãos, quando a gente fala em entregar a vida a Jesus, eu não estou querendo dizer que você vai se tornar um santo de hoje para amanhã. Isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer com ninguém. Não é assim. Jesus te chama hoje. Ele te chama porque Ele quer fazer algo na sua vida. Ele quer te transformar. Ele quer mudar o seu cativeiro. Ele quer tirar aquilo que é tristeza na sua vida e transformar em alegria. Por isso Ele te chama hoje. O chamado de Deus para a sua vida é hoje. Eu não sei se quando vocês entraram por aquelas portas ali, tinha um cartaz bem grande falando: Jesus está chamando. Não sei quantos que viram, que perceberam. Esse chamado de Jesus, irmãos, é para a sua vida, é para a minha vida. Talvez você já falou assim: Douglas, mas eu já conheço Jesus, já entreguei minha vida para o Senhor há muito tempo atrás. Mas será que você realmente tem servido a Deus como o Senhor deseja? Será que você tem se entregado realmente como o Senhor deseja? A palavra de Deus fala que Samuel, quando Ana entregou ele ali, ele serviu o Senhor todos os dias da sua vida. E Samuel foi um grande profeta de Deus, irmãos. Davi foi um grande homem de Deus. Essas crianças de hoje, que hoje nós estamos vendo aqui, amanhã, em nome de Jesus, irmãos, serão homens e mulheres do Senhor. Serão e já são, como diz a Jô, a nova geração que vão ser usados por Deus para transformar este mundo, para mudar esse cativeiro. Mas nesta noite, a palavra de Deus é com você, é comigo, é com eles. A decisão de nós tomarmos nesta noite, de dizer mesmo aqui: Senhor Deus, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero um conserto, eu quero um renovo na minha vida, eu quero começar de novo. Irmãos, Jesus te chama hoje. Hoje é a sua noite, a noite da sua oportunidade de você transformar a sua vida, de mudar, de colocar um ponto final naquela vida que você não tem se agradado. Sabe aquela vida que nem você mesmo tem conseguido, tem sentido alegria, não tem sentido prazer nela mais? Hoje é o momento que Jesus te dá. Hoje é a oportunidade que Jesus te dá de transformar, de mudar esse quadro. Se você levantar as suas mãos e se entregar para o Senhor Jesus, o seu coração, a sua vida, tenho certeza, irmãos, que algo vai acontecer na sua vida. Você vai começar a trabalhar de algo sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida. Porque foi assim na minha vida, e foi assim na vida de muitos daqueles que aceitaram Jesus. A nossa caminhada com Cristo, irmãos, não é uma caminhada fácil, mas eu quero te dizer que em tudo vale a pena servir ao Senhor. Em todo tempo vale a pena servir ao Senhor. Nós vimos aqui aqueles discípulos que eles mostraram aqui na peça. Irmãos, todos eles morreram por Jesus. Todos morreram por Cristo. E não morreram inocentes não, porque todos eles sabiam que o caminho deles era a morte. Mas eles preferiram morrer por Cristo do que viver uma vida sem Jesus. Isso é entender o Evangelho. E muitas das vezes nós temos vivido uma vida que nós não temos conseguido entender, ou com a razão do Evangelho. Nós não temos conseguido entender o que é ser cristão de verdade, o que é servir a Jesus de verdade, o que é levar uma vida com Cristo de verdade. Temos vindo à igreja, temos adorado ao Senhor, temos tocado o instrumento, temos pregado a palavra, mas será que realmente eu estou vivendo o Evangelho? Será que realmente eu estou fazendo uma transformação em vida de pessoas aí fora? Eu estou tocando em vidas aí fora? Será que o meu exemplo de vida, meu modo de viver, está transformando pessoas? Isso que é a pergunta. Isso é que Jesus te chama. Jesus não te chama para ser um grande homem de Deus. Ele não te chama para ser um sacerdote, para ser um grande levita, não. Ele te chama para ser aquilo que Ele te chamou para ser. Se for para ser um grande homem, você vai ser, porque nada pode impedir os planos do Senhor na sua vida, mas você tem que atender o chamado dEle. Hoje Ele está te chamando. Hoje Ele está batendo a porta. Quantos aqui vai abrir a porta para o Senhor Jesus? Quantos aqui realmente quer levar uma vida com o Senhor Jesus, aquela vida, sabe, que você quer transformar, que você quer ser mudado,
que você precisa dessa mudança, dessa transformação. Irmãos, chega um momento nas nossas vidas em que a gente não consegue mais andar lado a lado, não andar de um lado para o outro. A gente tem que tomar uma decisão definitiva na vida da gente. Chega momentos na vida em que você, eu, temos que tomar uma decisão, não com essas crianças. São crianças, amém? Glória a Deus, já estão bem encaminhadas. Hoje eu estou falando, irmãos, é com você. Quero te falar de uma forma muito enfática. Hoje, nesta noite, eu, você, nós temos o poder da decisão. Amanhã, você pode não ter essa mesma oportunidade. Quero te oferecer nesta noite, Jesus, aquele que tem poder de transformar a sua vida, aquele que tem poder de mudar a sua vida, aquele que tem poder de fazer algo novo na sua vida, aquele que tem o poder, irmão, de transformar aquilo que foi passado, aquilo que foi triste em alegria, aquilo que você pensou que já não dava mais certo, o Senhor tem poder para transformar. Sabe, muitas das vezes você vem à igreja só para ver pessoas, vem à minha igreja porque o louvor é legal, e o verdadeiro sentido de vir aqui para adorar a Ele, nós temos perdido por causa da internet, temos perdido por causa de tantas outras coisas que têm nos roubado a atenção, mas o verdadeiro sentido da palavra de Deus, que é a adoração, nós temos perdido. Muitos têm perdido, irmãos, o sentido, a reverência. O pastor Kiko falou aqui, a reverência de adorar ao Senhor, a reverência de estar na presença de Deus. A igreja tem perdido, mas não é de se admirar, porque nos últimos dias isso ia acontecer, o amor de muitos se esfriaria, e se não fosse, irmãos, a graça e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, irmãos, nós já não estaríamos mais aqui. Esse é o amor de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu quero te encorajar nesta noite, em nome de Jesus. Se você se sentir tocado por essa peça, se de alguma maneira o Espírito Santo falou ao seu coração, através dos louvores, através da palavra, que seja, irmãos, não endureça o seu coração. Quero te convidar a se colocar de pé, amém? E aquele que precisa de uma oração, aquele que realmente precisa, aquele que entendeu a mensagem, aquele que entendeu o chamado, aquele que entendeu que o Senhor Jesus está batendo a porta, e você precisa dessa transformação na sua vida, se esse é o momento, amém? Se esse é o momento que você realmente precisa, e você quer essa mudança na sua vida, se você deseja, eu quero te convidar a se colocar de pé, ou levantar uma das suas mãos, que eu quero orar por você, amém? Se não tem ninguém, irmãos, que realmente, eu queria orar com a igreja, queria orar com vocês sobre a vida dessas crianças, pedir que vocês se coloquem de pé em reverência, amém, ao Senhor. E levante suas mãos para essas crianças que nós vamos estar orando a Deus, sobre a vida dessas crianças, e profetizando, lançando uma palavra de bênção sobre a vida delas. Quero convidar a vocês, irmãos, a profetizar do fundo do seu coração algo bom, algo de melhor, que essas crianças no amanhã elas venham ser usadas com poder, com graça, com entendimento, com sabedoria, com unção, porque eu não vejo apenas crianças, irmãos, o que eu enxergo aqui são pastores, são pastoras, homens e mulheres de Deus, diante de Deus, irmãos, eu falo, que eu vejo crianças cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que no amanhã vão estar orando, jovens e crianças que vão estar orando, e pessoas serão curadas através da unção que Deus vai derramar sobre a vida dessas crianças. Aqueles que estão aqui nesta noite, essas crianças que estão aqui nesta noite, elas serão no amanhã o futuro dessa igreja, o futuro dessa nação. Muitas vezes, muitas aqui já não vão mais estar, é normal, é natureza, é o natural da vida, mas as crianças vão estar aqui, amém, Davi? Irmãos, realmente eu me sinto muito alegre, é muita alegria para a gente ver, amém, essas crianças. Levante suas mãos, coloque suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez, ó Pai, diante do Senhor, apresentamos, ó Deus, a vida dessas crianças, ó Deus, em Tuas mãos, pedindo ao Senhor, ó Pai, que venha, Senhor Deus, com autoridade sobre a vida delas, Senhor Deus, e derrame, Senhor Deus, a Tua unção, o Teu Espírito Santo sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, que todo laço do inimigo contra a vida delas caia por terra. Senhor Deus, venha selar, Senhor Deus, o entendimento delas, a sabedoria, Senhor Deus, do Senhor.
Que elas venham ter o prazer, Senhor Deus, de estar na tua casa para bendizer o teu nome santo. Assim como foi Davi, Senhor Deus, que o prazer delas venha ser estar nos seus atos te adorando. Em nome de Jesus, proteja eles nas escolas. Proteja elas, ó Pai, de todos os dados inflamados do inimigo contra a vida delas. Queremos te pedir, ó Pai, no nome de Jesus, que por onde elas passarem, Senhor, elas possam ser luz, que elas possam ser o sal da terra, que elas venham fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, profetizamos sobre a vida delas as bênçãos do Senhor, e declaramos mais uma vez que essas crianças são do Senhor, ó Pai. Elas são do Senhor, e o inimigo não tem poder sobre a vida delas. Repreendemos toda ação contrária do inimigo, toda palavra de maldição sobre a vida dessas crianças. Em nome de Jesus, jogamos por terra, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor que as abençoe, Senhor Deus, agora e para sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.